queria dizer que já é a segunda vez que eu tento gravar esse episódio, e se dessa vez não der certo, cadeiras vão voar. Pra quem é de Anion e olá pra quem é de olá, de São Paulo aqui é a Ellen e estamos começando mais um episódio do Kimchi com Farofa. Gente, muito obrigada por todos vocês que ouviram o primeiro episódio que foi ao ar na semana passada, e a partir de hoje eu vou fazer algumas séries de episódios contando um pouquinho sobre a história do K-pop. Então, na verdade, serão 3 episódios falando sobre isso. E nesse primeiro especificamente, eu não vou entrar logo de cara na história do K-pop. Eu vou começar um pouquinho diferente. Esse episódio ele vai ser dedicado pra gente discutir um pouco sobre o que faz o K-pop ser tão atraente e ter ganhado o cenário mundial. Nós temos aqui alguns fatores bem interessantes, mas antes de eu revelar pra vocês quais são eles, vamos pra vinheta e a gente volta já já. Todo mundo sabe aqui que iniciar um projeto é muito desafiador, e especialmente na produção de podcasts. E nós aqui do Kimchi com Farofa precisamos do seu apoio para tornar o nosso podcast um dos melhores sobre cultura coreana no Brasil. Por isso eu te convido a ser um apoiador desse projeto lá no site do Catarse. Você vai encontrar esse link na descrição dos nossos episódios e também nas nossas mídias sociais. Para cada plano de assinatura que nós possuímos, nós temos algumas recompensas. No plano de R$5, você já tem acesso ao nosso canal do Telegram, que é onde eu vou liberar alguns detalhes semanais sobre a produção dos episódios, novidades, spoilers. No plano de R$15, você tem acesso ao canal, mais um episódio especial de 1h30 a cada 2 meses. No plano de R$30, você tem as recompensas anteriores e mais a participação em um sorteio mensal de ilustração digital original, né? Um retrato aí da sua escolha no estilo manhwa com o nosso ilustrador, que é o Eric Fabian. O cara é fera, vocês sabem. No plano de R$40, você tem mais a possibilidade de participar também de um sorteio mensal para escolher o tema de um episódio. Para quem optar pelo plano de R$50, você concorre a um sorteio bimestral para participar da gravação como convidado do nosso podcast. E se por acaso você quer contribuir apenas pontualmente com o nosso podcast, é só mandar um pix pra gente com a chave do nosso e-mail, que é kimchiconfarofa@gmail.com. Nós agradecemos demais o seu apoio. Por fim, como dizem os coreanos, eu desejo que você se mantenha feliz e saudável sempre. Um beijo. Muito bem, o que faz o K-pop ser algo tão atraente? Eu confesso que lá pros idos de 2016, 2017, quando o K-pop tava explodindo, eu tive uma certa resistência. Eu até falava que odiava. E na verdade, eu falava isso sem nem ter conhecimento de causa, porque eu acabava não ouvindo. A partir do momento em que você encontra aquele estilo de música, de K-pop, de vocal que você gosta, você se apaixona assim, não tem como. Foi muito mais uma questão de preconceito mesmo da minha parte. Mas estamos aqui para pagar a língua, né, gente? Então tá tudo certo. Eu paguei com a língua, tô pagando aqui com sangue, suor e lágrimas com esses episódios. Então já quero começar aqui falando para vocês dos 4 elementos que a gente vai conversar um pouquinho. O primeiro que a gente vai comentar é a questão de como o K-pop ele é um entretenimento híbrido. A segunda coisa é como o pessoal que trabalha na indústria, os produtores
produtores, os próprios artistas, eles são muito versáteis. A terceira coisa depois é sobre o sistema globalizado que a indústria de entretenimento coreana ela tem para fazer artistas. E por fim, lógico, não poderia ficar de fora, como as mídias sociais também tiveram um papel extremamente relevante e ainda possuem para alavancar o sucesso do K-pop em nível realmente global. Então, para lá, a gente vai começar aqui falando sobre o entretenimento híbrido. Round 1. Vocês já devem ter percebido, o K-pop, ele pega estilos de diversas outras fontes, né? O K-pop, ele bebe mesmo de outras fontes, de diversos ritmos. Inclusive, para quem viu o Blackpink no último Coachella, desse ano que eu tô gravando aqui, 2023, percebeu que em uma das músicas, Type of Girl, teve um ritmo que era o funk. Foi um breve momento ali que fizeram na música com o funk, mas ele estava presente ali. E recentemente a gente teve uma outra música delas também lançada pro jogo que elas têm, The Girls, essa música. Quem já ouviu sabe que tem alguns elementos ali que lembram muito o brega funk do Brasil. E eu achei aquilo fantástico, porque teve uma vibe muito brasileira na música. E a gente vai perceber no decorrer desse episódio que isso não é por acaso. Mas voltando aqui na questão de como o K-pop ele pega estilos de diversas outras fontes, o legal é que ele não copia puramente esses estilos. Ele junta o melhor de cada estilo, de cada mundo ali, do que é tendência global, e ele transforma e vira um negócio extremamente novo. É como se os próprios sons, eles sofressem mesmo mutações, sendo elevado para um outro nível, com uma nova cara de sons, de cores e de elementos que torna um hibridismo bastante interessante, que chama a atenção da maioria dos jovens ao redor do mundo, porque eles conseguem se identificar facilmente com aquele tipo de pop. E também o pop da música coreana, quando a gente vai comparar com o pop norte-americano, o pop ocidental no geral, a gente percebe uma diferença que o pop coreano ele usa batidas muito dançantes. Tem também o elemento dos raps, que são bastante poderosos. Assim, com muita frequência, eles usam fatores eletrônicos bastante complicados, o que dá um dinamismo muito forte e muito grande nas músicas. Um exemplo disso, esse ano eu descobri um canal no YouTube, ele é de uma pessoa que refaz eletronicamente com softwares, ele reproduz diversas músicas, principalmente do K-pop. Quando você vê ele mostrando os elementos das faixas ali no software, com os elementos eletrônicos que ele teve que ir montando para deixar o mais semelhante possível da música original, a gente consegue perceber quantas nuances que existem para se fazer a música por completo. São diversos sons, batidas diferentes, timbres, né, de instrumentos e sons diversos. É algo que simplesmente, se a gente ouvir e não ver o que está por detrás na produção ali, a gente nem consegue identificar puramente com o nosso ouvido todos os elementos que estão presentes dentro daquela música. E isso acontece comigo direto. Tem vezes que eu tô ouvindo uma música aqui de K-pop e ouço várias vezes e pra mim tá aquele som mesmo com o qual eu já tô acostumada. E aí de repente um dia eu mais calma ou quando já tá mais silêncio à noite, pego pra ouvir a música deitada, mais tranquila, e eu começo a identificar elementos musicais que eu não tinha percebido antes. E isso é assim bastante interessante, porque a música ela acaba se tornando nova pra você, porque você começa a enxergar ela de uma maneira mais rica, que você não tinha antes, e ela volta a ser atraente nesse sentido. Então, eu convido vocês a fazerem esse experimento aí. Tentem identificar os diversos elementos eletrônicos que as músicas do K-pop têm. Vocês vão se surpreender que são muito mais do que o seu ouvido consegue identificar à primeira vista.
Cara, a gente tem que comentar também como que os refrões das músicas são pegajosos. É lógico que isso é uma forma hoje em dia global usado por diversos nichos da música mundial, não só o pop coreano ou o pop ocidental. Realmente, se a música ela tem um refrão que pega, fica muito mais fácil da pessoa gostar de uma forma imparável. Eu vou tentar mostrar aqui alguns exemplos pra vocês. A gente recentemente teve, por exemplo, Seven, do Jungkook, do BTS. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know, night after night, I'll be loving you right 7 days a week. Tivemos Anti-Fragile, de Le Sserafim. Fragile, 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 anti-fragile. Especificamente não é do refrão, né? Mas é um dos elementos que mais pega. A gente tem também Pink Venom com um refrão super diferentão. This, that, Pink Venom, this, that, Pink Venom, this, that, Pink Venom, get him, get him, get him. Straight to your dome like, whoa, whoa, whoa. Straight to your dome like, A gente teve Queen Card, de Idol, né? I'm a Queen Card, I'm a Queen Card, I'm a Queen Card, I'm a Queen Card, take a photo. Por aí vai, né? Muitos outros. Só queria compartilhar aqui com vocês uma pitadinha do que a gente consegue perceber aí como músicas que irritaram com refrões que são simples, mas que cada um, assim, tem o seu apelo, a sua magia especial aí. O que faz também o K-pop ele ser um entretenimento híbrido é porque ele mistura diversas vertentes da arte, né? Não apenas a música. Uma mistura de dança, de estilo mesmo, de vestimenta, de moda, que é pros idols. Tudo muito meticuloso. Todo fã de K-pop, eles se identificam com as dancinhas, trends que o pessoal faz no TikTok, no YouTube, no Instagram. E realmente a gente não pode excluir de jeito nenhum a dança, porque faz parte, né? Hoje em dia é incorporado no K-pop, acaba sendo que é uma arte, é um entretenimento extremamente híbrido, que engloba todas as tribos, a galera que curte dança, a galera que curte só cantar, a galera que é ligada no mundo da moda e a galera do hip hop. E esse apelo de hibridismo que a indústria coreana ela conseguiu trazer pro K-pop é uma das coisas que faz ele ser tão atraente para nossa geração. Round 2. A segunda coisa é sobre a versatilidade do pessoal que trabalha nessa indústria de entretenimento e a própria versatilidade dos artistas que compõem aí o pop coreano. Essa versatilidade, ela tem muito a ver com as misturas de tendências dos pop globais, que eles não são particularmente confinados em uma região específica de algum lugar ou do país. São tendências que estão pelo mundo inteiro e que o pessoal que trabalha com produção de música acaba pegando pra si. Então, os produtores de K-pop, eles geralmente são muito habilidosos, né? A gente tem que reconhecer isso, que os caras são muito habilidosos nas técnicas de mixagem. Quem conhece, estuda um pouco de música, sabe que tem que ter um conhecimento gigante mesmo de diversos estilos musicais que você possa imaginar. Por conta do K-pop estar agora sendo uma sensação global, as agências elas têm trabalhado diretamente com produtores renomados. E muitas canções do K-pop, elas não são criadas por apenas um compositor. Diversas músicas, elas são compostas por compositores de diversos países. Então a gente tem como exemplo aqui a SM, que é uma das empresas grandes de entretenimento da Coreia. Os oficiais dela, eles disseram um tempo atrás aí que eles têm procurado música boa ao redor do mundo, não é de agora. Já é desde aí do final dos anos 90 que eles fazem essa peneira, essa procura de músicas e ritmos ao redor do mundo. E a SM, ela tem um network, né, ou seja, uma rede de trabalho de compositores de diversos países mesmo. E ela é conhecida por examinar milhares de pops domésticos e estrangeiros quando eles estão fazendo o álbum de algum grupo de K-pop. Então, não estranhe se você vê elementos ali da música brasileira, porque os caras estão de
olho sim. Eles têm que ouvir de tudo e conhecer basicamente de tudo para eles fazerem aquela misturada, aquela farofada que acaba se tornando algo novo, né? Algo surpreendente por usar elementos aí de diversas nacionalidades, né? Então chegou ao ponto de que o K-pop hoje em dia, ele pega mesmo, né, as tendências do momento, ele digere aí essas tendências e ele transforma essas tendências em algo de outro nível. A galera que trabalha com produção de música pop coreana tá tratorando demais mesmo o pop ocidental. Nós temos que dar o crédito ao que é devido. Pelo menos essa é a opinião e de alguns amigos aí que eu conheço com respeito a essa versatilidade do pessoal que trabalha com entretenimento na Coreia nos dias de hoje. Round 3. Uma terceira coisa que é importantíssimo, na verdade, a gente comentar, eles possuem um sistema globalizado de fazer os artistas deles. O caso é que, assim, no passado, o K-pop, ele tinha uma certa fama de que os membros, eles eram bonitos, eles tinham o face card, igual a gente fala hoje em dia, mas o problema é que as habilidades vocais e a dança não acompanhava, sabe? A beleza não fazia jus aí à altura da beleza do pessoal. E acontecia aí que nos grupos acabava tendo aquele vocalista, que era o vocalista principal. Claro que nos dias de hoje nós temos ainda o vocalista principal, mas naquela época, basicamente, os outros integrantes do grupo estavam lá só de planta, né? Como a gente costuma dizer, tava ali pra fazer volume, dar aquele apoio moral ali pro vocalista, porque não tinha lá tantas habilidades. Agora, hoje não. Essa tendência aí, ela já foi quebrada com as novas gerações, eu acredito, principalmente quando explodiu a segunda geração do K-pop, né? Que tem grupos aí como Big Bang, Girls' Generation, e essa patifaria aí de a galera só ter rostinho bonito e não cantar, não é verdade não. A galera hoje em dia detona no vocal. A gente tem que reconhecer que todos os integrantes de um grupo, né, seja lá qual for, eles possuem aquela habilidade na qual eles são muito bons, mas apesar de eles terem uma habilidade principal, todos eles fazem o arroz com feijão, que é cantar e dançar bem. Então todos eles cantam e dançam bem. A gente tem o vocalista principal, o rapper principal, para os grupos aí que tem o rap mesmo como um destaque, nós temos o dançarino principal, a gente tem o cara que é o visual, que é a face que vende o grupo visualmente, mas temos que dizer que não é porque tem um líder em cada uma dessas áreas que os outros também ficam para trás, não. A galera hoje em dia tem que fazer por onde e tem que saber dançar bem, cantar bem, todos são extremamente dedicados naquilo que eles fazem, então hoje em dia não entra a galera que tá para ficar só de planta, não. Essas habilidades que os idols têm, ela vem de um sistema do qual as empresas de entretenimento, especialmente as grandonas que tem lá na Coreia, como a JYP, a SM, a YG, elas chamam de estratégia de gerenciamento total. Isso daí vem desde os anos 2000. Eles fazem essa estratégia para englobar todas as áreas que envolvem mesmo o assentamento de um grupo de K-pop no cenário mundial. Isso envolve desde ali a descoberta dos possíveis trainees, o treinamento propriamente dito e a promoção dessas estrelas. Também tem que envolver coordenação de marketing musical, composições, arranjos, coreografia e moda. Tudo isso são todos fatores que são planejados e gerenciados debaixo de um sistema de gerenciamento integrado. Em particular, essas agências, elas são famosas por usarem, né, um programa de treinamento que chama All-in-One em inglês, né, que em português seria tudo em um. Então, o que eles fazem? Eles selecionam
os trainees. Dependendo da empresa, eles fazem audições esporádicas ou audições regulares, ou então eles usam uma outra técnica, eles fazem uma parceria com algum programa de TV para fazer audições públicas, como a gente sabe que existem aí alguns programas de reality show, que a gente chama aqui no Brasil, para tentar descobrir aí esses novos talentos. Depois que essas pessoas, esses jovens, eles ganham alguma competição ou eles são aprovados em alguma audição, eles geralmente vão iniciar todo um processo de anos de treinamento dentro da empresa para qual eles estão sendo os trainees, de canto, de dança, habilidades em língua estrangeira, e sem contar aí todo o cuidado com o físico, treinamento, alimentação. E ainda, vamos lembrar que não temos garantia de que a pessoa que foi selecionada, ela vai sobreviver a esse programa bastante rígido e pesado de treinamento, porque envolve toda a questão psicológica, emocional. A pessoa, ela tá se descobrindo, ela vai ver se é isso mesmo que ela quer para a vida, porque é algo realmente desgastante, e tem toda a competição com os outros trainees. Não é garantia que no final eles vão conseguir assinar um contrato com a empresa. Ainda tem um negócio interessante, que é o fato de que essas audições aí, elas não são apenas na Coreia. O pessoal do entretenimento, eles fazem audições em outros países também, como por exemplo Japão, Tailândia, Austrália. Aí acaba que se algum jovem, adolescente, ele passa para esse treinamento, ele vai começar uma vida nova num país completamente diferente. Tem histórias, por exemplo, como a Lisa do Blackpink, que é tailandesa e hoje em dia é uma das maiores idols do K-pop, mas que não foi nada fácil para ela o início como trainee. Logicamente, ela fez audição na Tailândia, ela foi aprovada depois de alguns meses e ela teve que se mudar para a Coreia e sem falar um A de coreano, e começar uma vida, aprender uma língua nova, se adaptar à nova cultura. Em tudo isso, é lógico que mexe com o emocional, com o psicológico e demanda muito esforço do jovem aspirando o sonho de ser uma estrela do K-pop. E é mais ou menos em média aí de 5 anos de trainee. Vejo o pessoal falando aí, por exemplo, um trainee, ele treina dança 6 horas por dia. Isso é surreal, é uma coisa que você não vê mesmo em nenhum outro país. Não sei como é que eles lidam com a questão de saúde mental, quer dizer, a gente até sabe que ainda é muito tabu todas essas questões na Coreia, espero que eles estejam melhorando nisso. É difícil, a gente vai comentar sobre essas questões em episódios futuros também, mas é necessário muito um acompanhamento para que esses programas eles não explorem de maneira doentia a ponto de trabalho escravo aí os seus aspirantes a artistas, mas isso é papo para outro dia. Acho interessante aqui a gente fazer um review aqui, uma revisão bem rapidinha sobre como que funciona esse processo de desenvolvimento de uma nova estrela, um novo grupo coreano. Eles passam por 6 fases. Tem a primeira, que é o do planejamento, então existe toda uma pesquisa de mercado, seleção do conceito que eles querem, para aí depois eles irem em busca de recrutar os trainees ao redor do mundo. Daí o que eles fazem são audições domésticas ou audições em outros países, por áreas e tudo mais. Claro que os mais talentosos, que eles veem algo diferente, que eles temperam, e aí eles convidam essas pessoas para fazer parte do programa de trainee mesmo. A gente vai para a terceira fase, que é a do treinamento em si. Cara, a galera come o pão que o diabo amassou, essa é a verdade, porque incansavelmente tem que treinar diversos estilos de canto, diversos estilos de dança, que vai, sei lá, de salsa até hip hop e muitas outras coisas. Eles passam também por um treinamento de atuação. Não é à toa que diversos idols do K-pop vão para a área dos doramas e se tornam atores, atrizes, porque eles passam por esse tipo de treinamento também. E um pouquinho o básico ali de habilidades em língua estrangeira
inteira tem que ter mesmo. Depois disso, eles vão finalmente para a parte de seleção, que é o que deve dar a dor de barriga lá, o desespero, que é o momento em que a equipe da empresa, eles vão selecionar os artistas que vão fazer parte de um novo grupo, que vão debutar. Tem todo lá um esquema de testes e combinações pelos quais eles têm que passar para saber aí se eles vão ser selecionados. E a partir do momento em que eles são selecionados, então começa todo o trabalho de produção, que envolve ali o desenvolvimento customizado de conteúdo para as audiências que são o alvo deles, em produção do álbum, a pesquisa que a gente falou, do que está rolando no momento, no cenário global, envolve muita coisa aí, e a gente sabe que tem empresa que demora a vida inteira para, depois que anuncia um novo grupo, fazer de fato essa galera debutar, porque não é algo fácil, mas tem empresa que ainda não é muito boa nessa questão de produção. E por fim a gente vem para promoção, que eu gostaria de fazer a minha reclamação pessoal aqui, já que o podcast é meu, eu falo o que eu quero. Que tem empresa, é de longe a pior parte que eles fazem em todo esse esquema aí de processo de desenvolvimento, porque os caras são muito ruins de promoção, velho, muito ruim. Alô, Edi, eu estou falando com você, vocês sabem que eu estou falando com vocês, mas aí eu ouço reclamações aí do pessoal que eu sigo no Twitter e que são fãs de outros grupos aí, de outras empresas, tipo Subsidiárias, da Hybe, a Source, enfim, toda essa galera aí de JYP tem, assim, situações que eles são péssimos, assim, muito péssimos para promoção e divulgação de músicas novas, de debuts de novos grupos. É, assim, uma tragédia. Eu acho que eles deveriam aprender a aperfeiçoar mais esse último passo de promoção. A sorte que eles têm é que realmente todo esse processo de organização, de desenvolvimento que eles fazem é muito forte. É muito forte, é muito bom, eles conseguem produzir entretenimento de qualidade. Então, com pouco ou muita promoção, acaba hitando, acaba sendo muito sucesso, muitos grupos de K-pop, tanto masculinos quanto femininos, mas vamos combinar que talvez se rolasse mais dedicação na promoção, esses grupos atingiriam um potencial muito maior do que eles têm demonstrado, isso é fato. Parei de pistolar agora, gente, prometo. Round 4. E por fim, a última coisa que eu gostaria de comentar aqui, que a gente chegou no nosso último elemento do que faz o K-pop ser tão atraente e estourar mundialmente, é o elemento das mídias sociais, que acabam alavancando e muito o sucesso de diversos grupos femininos, grupos masculinos. Antigamente o K-pop estava assim bastante estagnado porque ele fazia mais sucesso nos países ali da Ásia, China, Japão, Tailândia, mas hoje não. Hoje tudo ficou muito mais fácil ali com o clique do mouse no computador, e as redes sociais que vieram para ficar facilitam demais o contato das mais diversas culturas com o K-pop. A gente tem aí TikTok, YouTube, Instagram. As empresas hoje elas têm a liberdade de não trabalhar apenas com videoclipes no YouTube. Vai muito mais além, né? Essa questão de promoção. A gente encontra aí dos grupos, vlogs, das tours que eles passam, contando aí semanalmente as peripécias que eles vivenciam enquanto estão em outros países. A gente tem alguns programas que os idols participam e é lançado no YouTube sobre a vida cotidiana deles como grupo e até mesmo a vida pessoal, bastidores de videoclipes, a gente tem entrevistas, enfim, o fandom hoje em dia, né, a fanbase, ela não tá simplesmente conectada com o grupo através das músicas ou através do momento em que eles estão ativos com um novo álbum. Mesmo se eles estiverem num período de hiato, a empresa pode liberar aí conteúdo para manter a fanbase deles envolvida durante esse período de descanso ou de trabalho, de desenvolvimento para um novo álbum. E isso é um trunfo muito grande que a gente tem na modernidade e que ajuda bastante a promover o K-pop e a cultura do K-pop ao redor do mundo. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지
첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Bom, pessoal, acho que é isso pra hoje. A gente viu aqui 4 características que fazem o K-pop ter uma máquina de sucesso e ser algo globalizado e que já virou, inclusive, um gênero mundial, não apenas um gênero de música asiática, mas um gênero de música global. Vocês sabem até melhor que eu que a gente já tem até premiações estrangeiras, norte-americanas, que colocaram uma nova categoria de K-pop, porque é o que o K-pop se tornou hoje, com todo esse fenômeno que aconteceu. É muito importante a gente entender isso, como essa indústria funciona, para que a gente possa, então, conversar um pouquinho e descobrir, assim, algumas curiosidades e coisas novas a respeito da história do K-pop, de como começou lá várias décadas atrás, do que seria hoje o K-pop contemporâneo, que a gente prestigia. Mas no próximo episódio, então, a gente vai começar a falar, de fato, sobre a história do K-pop. Tem bastante coisa interessante que eu vou gostar de comentar com vocês, porque eu não conhecia e acredito que vários de vocês também não. Fiquem ligados e não percam o próximo episódio. E não esqueçam de compartilhar aí com as pessoas que vocês gostam e que gostam também da cultura coreana, para ouvir o Kimchi com Farofa e dar aquele apoio pra gente. Beleza, pessoal? Um beijo pra todo mundo.